Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu sou muito grato, por causa que o pastor Tiago me deu essa oportunidade de estar aqui e que Deus concedeu essa responsabilidade em mim, amém? Eu vou pregar aqui e vou começar em Êxodo 2:3. Não podendo, porém, Êxodo capítulo 2, versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a abotoou com betume e pés. E pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. Irmãos, aqui vai contar a história de Moisés, que eu creio que muitos conhecem, mas todo mundo só quer pregar que Moisés matou, que Moisés abriu o mar, ele viu a sarça ardente, mas ninguém lembra dos momentos, ninguém lembra da história, porque tem aquele hino lá, né? Ninguém quer saber da história, só quer saber do momento mais importante, por causa que todo mundo, não é todo mundo, né? Mas a maioria só quer se importar com o momento que mais é conhecido da história, por causa que a história de Balaão, a jumenta, todo mundo só quer lembrar que ele estava lá e a jumenta falou com ele e o anjo não deixou passar, mas ninguém lembra que ele foi o profeta que preferiu dinheiro do que a Deus. Aqui em Moisés, todo mundo só lembra que ele abriu o mar vermelho, que ele viu a sarça ardente, mas ninguém lembra da tribulação que ele passou para nascer, da tribulação que ele passou para não morrer quando nasceu, porque a mãe dele escondeu ele por 3 meses e não conseguia mais, porque naquele tempo
Ele foi profeta na terra e cumpriu o propósito. Então a gente tem que saber que quando nós estamos na igreja, não é só ser crente, não é só pegar uma Bíblia, colocar embaixo do braço e ir para a igreja. Temos que cumprir o nosso chamado e o nosso propósito na terra para depois sermos honrados. E também, toda vez que Deus fala assim, vai lá e chama ele para ir para a igreja. Igual Deus falou comigo muitas vezes, de chamar meu pai para vir para a igreja. Só que ele não veio. Então eu fiz assim, a minha parte eu fiz. Eu fiz a minha parte, eu não vou ser cobrado. Mas ele vai ser depois, né? Porque ele não fez a parte dele. Eu já chamei meu pai, eu já convidei ele muitas e muitas vezes. Mas já que ele não quer, eu não posso obrigar ele a vir para a igreja. Então é isso, né? Então aqui a gente tem que saber que nós estamos na igreja e não temos que fingir ser crente. Mas nós temos que ser crente verdadeiramente e temos que servir a Deus verdadeiramente para depois, no julgamento final, porque se a gente não fizer isso, no julgamento final Deus vai falar assim, você não sobe. Aí ele vai mostrar o telão, tá vendo? Eu te pedi para fazer isso, você não fez, olha lá. Então ele vai falar, você não sobe. Então nós temos que cumprir o nosso propósito para quando for o julgamento, Deus falar assim, parabéns, você vai subir para o céu porque você foi obediente, você foi crente de verdade, você não fingia ser crente e tudo que eu mandei fazer você fez. Aleluias. As duas mensagens são coisas que acontecem de verdade, porque o céu e o inferno, os dois existem. Então nós temos que saber de uma coisa, a gente não existe só o céu, existem os dois. Então se a gente quiser ser chamado para o céu no julgamento, temos que cumprir o nosso propósito, o nosso chamado na terra, porque senão Jesus vai falar assim, Deus vai falar assim, você desce. Imagina, em vez de você ganhar infinitos anos de paz e liberdade e ser do reino celeste, você vai ficar queimando no inferno para sempre. Vai ser uma dor eterna. Não é aquela dor, tipo assim, você se fura com um espinho e aquilo vai sarar. Mas você se queima, também vai sarar. Mas aquilo não vai acontecer, isso não vai acontecer lá, porque você vai ser queimado para sempre. E Deus, ele fala na palavra, isso vai acontecer de verdade, eternamente. Pessoas que morreram e não seguiram o propósito, é triste dizer isso. Eu sei que é triste. Não é todo mundo que foi para o céu. E isso é triste sim, porque Deus se entristece com isso, porque Deus fala que ele não quer que nenhuma alma se perca, mas infelizmente é a realidade. Então a gente tem que saber que nem nós não vamos só para o céu, amém? Então temos que reconhecer, temos que ter temor a Deus e temos que saber e temos que falar assim, Deus, eu te reconheço e eu te temo. Graças eu te dou por ter morrido na cruz pelos meus pecados e por todos nós. São mais de 8 bilhões de pessoas, irmãos. Mais de 8 bilhões de pessoas, irmãos, que estão vivos na terra hoje por causa dele. Meu Deus. Se não fosse por ele, nenhuma dessas 8 bilhões existia. Porque se Deus quisesse, ele nem tinha nos criado. Mas ele pensou assim, eu vou ter que criar. Eu vou criar um universo, eu vou criar galáxias, eu vou criar planetas, sistemas solares. Então Deus fez. Ele criou. Só que ele também criou o caminho certo e o caminho errado. E a gente tem ali a liberdade.
Deus não permitiu. Ele foi, mostrou o anjo para a jumenta, mostrou para ele, a jumenta falou com ele, e ele nem percebeu porque ele estava cego espiritualmente. Ele estava deixando o diabo guiar ele e não estava deixando. É tipo assim, você tá, ó, a pessoa está aqui na sua frente, você tampa os olhos dela, você consegue enxergar alguma coisa? Não. Então você não sabe para onde ir, você deixa a pessoa te vendar e te guiar. Então a gente não pode fazer isso, porque Balaão, ele deixou isso acontecer, ele deu brecha. Isso acontece, gente. Verdade, meu Deus. Mas todos nós temos perdão livre com Jesus. E naquele tempo também, quando Balaão chegou lá no monte, quando ele chegou lá no monte que dava para ver toda a cidade de Israel, Deus falou assim: se você amaldiçoar, aí agora onde você está, você e sua jumenta, você morre. Você morre, porque você não vai amaldiçoar uma terra que eu abençoei, e você não vai odiar uma terra que eu amo. Então, a partir desse momento, Balaão, ele temeu a Deus, ele ficou com medo, né? Ele temeu a Deus, ele reconheceu e ele abençoou ao invés de amaldiçoar. Então, Balaque achou que ia ganhar a guerra contra Israel, porque achou que tinha amaldiçoado. Quando chegou lá, perdeu e veio. Por causa que Israel, eles tinham conexão com Deus, eles tinham fiação com Deus. Mas Deus ele não dava a vitória para eles toda vez. Se eles esqueciam de falar com Deus, pedir perdão, ou faziam coisas erradas e não falavam com Deus, eles eram castigados e não ganhavam as guerras. Por isso que eles eram obedientes. Então eles sabiam disso, mas muitas das vezes eles não faziam certo. Então nem todas as vezes eles ganhavam. Mas falar que ele temia de ir contra Israel, porque sabia da existência de Deus, mas ele não queria seguir. É igual alguém do mundo vê uma bênção acontecendo e fala: gostei desse Deus. Só que quer a bênção, mas não quer servir a Deus. Muita gente erra nisso. Principalmente Balaque. Ele viu que Israel tinha conexão com Deus. Ele viu que Deus estendia as mãos sobre Israel. Só que ele não quis seguir a Deus para também ser, para a terra dele também ganhar. Ele não quis isso. Ele preferiu pedir para um profeta amaldiçoar Israel. Então, aí Deus se irou contra ele. E aí depois disso eles perderam a guerra e aconteceu, né? Então, irmãos, foi essa a palavra que Deus entregou ao meu coração para trazer aqui. Espero que tenham falado com todos. Eu agradeço, né, a Deus por essa responsabilidade. Agradeço ao pastor Tiago por ter me dado, né, essa oportunidade de estar ministrando aqui pela primeira vez. E agradeço